Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Quero falar com vocês a respeito da COP20, que vai ser em novembro, se eu não me engano, em Belém do Pará. Risco de não acontecer. E também sobre o tarifaço do Trump, que acabou reduzindo, reduziu alguns produtos. Sábado retrasado eu fiz um vídeo aqui, desse mesmo lugar, falando sobre que eu tinha esperança das tarifas não iniciarem no dia 1º, lembra? Que talvez caísse ali para 35, 30, 25, né? Não seria maravilhoso, não seria melhor do que estava, não ia ficar, mas que também para quem estava com 50%, né, enfiado no rabo, estava bom demais, né? Pois bem, né? Quase a metade dos produtos não foram suspensa do tarifaço, né? Então, basicamente, é como se fosse de 50% para 25%, né? Bom, não é? Alguns produtos também, positivamente, não começou agora dia 1º, dia 6, né? Semana que vem, tem um prazo para isso. Dá mais um fôlego aí para o Brasil tentar conversar, tentar ir lá fazer diplomacia. E alguns produtos que já estavam faturados, já estavam em container, já estavam em armazém, já estavam em movimento, em viagem, vai valer o tarifaço desses 50% que permaneceram com 50% de tarifaço, tem até outubro para começar a valer. Então, do apocalipse que a gente estava vendo ali, do que se via muito falar, então, né, um ponto positivo. Bom não é, mas ganhamos tempo, né? E eu disse naquele vídeo de 2 semanas atrás que a gente devia ir no empresário. Quem manda é o empresário, quem elege um presidente é o empresariado, quem paga as suas campanhas, quem faz o lobby, quem tem acesso é o empresariado. Da parte aqui do nosso presidente, o empresariado brasileiro, né, cercar, falar, não faz a reciprocidade, não vai por esse lado, vai ser pior. A gente importa muito mais do que exporta, a gente precisa muito mais dos produtos que a gente importa do que eles do nosso. O nosso, por mais que vão pagar mais caro, por mais que seja muitas vezes de primeira necessidade, outros países fornecem numa escala menor, mas outros países vão lá e vão fornecer também. 2, 3, 4 países fornecem aquilo que o Brasil fornece sozinho. Estão esperando essa oportunidade, estão sedentos. Então, não, o lado do Brasil é esse. Vão lá sem reciprocidade, calma, bota a bola no meio do campo. O governo americano, ao suspender pelo menos metade daquilo que vinha anunciando, taxar 50% todas as nossas exportações, é como se eles também, de certo modo, pegassem a bola e colocassem no meio campo, ó, fiz a minha parte. E agora cabe ao governo brasileiro também, né, fazer a dele também. Quem sabe aí amenizar esse negócio do BRICS, não é por agora, né? Calma aí, esse negócio da moeda aí própria, aí tu não entendeu, quis dizer que se entre 2 países que não utilizam dólar, entendeu? Tentar amenizar, parar com discurso, parar de provocação, parar de querer pregar uma moeda para substituir o dólar, porque isso aí realmente... quem vai sofrer vai ser nós, não adianta, a gente precisa do dólar, a gente precisa de muitas coisas que é importada, por mais que muitos maquinários são de às vezes Itália, são alemãs, são da China e tal, mas muitos componentes são desenvolvidos nos Estados Unidos, entendeu? Muitos países são só produção, por exemplo, a Apple é fabricada na China, né? Mas desenvolvimento, inteligência, né? É tudo no Vale do Silício, né? Então, a gente precisa. Então, reciprocidade não seria uma boa alternativa, pelo menos aos meus olhos, né? 50% a menos do que aquilo que se esperava no tarifaço já é um sinal que vamos conversar. Então, agora cabe a diplomacia tentar ter até outubro para fazer comitivas, ir no empresariado, juntar os maiores caras que tem empresa aqui lá nos Estados Unidos, juntar os maiores empresários americanos que financiam a campanha do Trump, que tem alguma ligação, algum viés com o pensamento político dele, para convencer que eles têm negócio no Brasil e eles vão perder muito dinheiro se tarifasse, entendeu? Eu acredito que ainda vai flexibilizar um pouco mais, que não vai ficar tudo isso que se desenhou, né? Metade foi excluída, ok, vamos atacar agora a outra metade, para quem sabe no mínimo amortizar isso, amenizar isso, né? Motores de avião, muito bom. A Embraer estava muito preocupada, suco de laranja, enfim, tem ali uma lista enorme ali dos produtos que foram taxados. Então fiquei um pouco mais, não sei se tranquilo é a palavra,
mas um pouco mais aliviado, né? Eu vou dizer assim. Então aquilo que eu imaginei que fosse acontecer, tá gravado ali no vídeo que eu falei sobre o GPS, que eu acredito que não vá, que alguma coisa a gente vai conseguir, chegou. Então eles fizeram uma contrapartida, agora cabe o Brasil também agora ir para cima também e oferecer um pouco mais também, né? Política é isso, né? São políticos, né? Estão ali eleitos pelo povo para representar o interesse do povo, não deles próprios, né? Então esperamos que eles coloquem a capacidade de comunicação, que é uma dádiva que Deus deu por ser humano, que é o que nos difere dos animais, que é a comunicação, que eles coloquem isso à prova e que realmente possam chegar aí num coeficiente comum que seja bom para os dois. Essa palhaçada aí que o Trump fala, que ele está em déficit, isso aí é coisa de orelhudo, isso aí é coisa de nós cego. Todo mundo fica em déficit com alguém, ninguém consegue ter superávit em tudo. Se quem não entende, o dono tem um mercadinho e tem um dono da farmácia. No mesmo bairro, um fica na frente do outro. Quem é que compra mais no comércio do outro? Aí um belo dia o cara do mercadinho, o cara da farmácia pensa, ele olha o mercadinho, porra, puxa a conta aí aqui de casa, quanto é que nós gastamos com o mercado esse mês? Marido, mulher, 2 filhas e tal, nós gastamos R$ 1.500 no mercado todo mês, para manter aqui a nossa despensa, só no mercadinho dele. Puxa aí, vê quanto é que o cara da farmácia comprou conosco esse mês. Ah, ele comprou 200. Porque ele tem ali um remédio contínuo do filho dele que custa isso, que ele compra conosco, volta e meia ele compra uma dipirona, dor de cabeça, um Benegripe ali quando na época de inverno e tal. Tem coisas que é de uso contínuo, que é um remédio que ele gasta, sei lá, R$ 200 por mês, e aí o restante, esporadicamente, tu mantém a farmacinha ali em casa, o básico do básico. Porque, por mais que medicamento seja uso de primeira necessidade, mas tu não fica doente sempre, né? Sempre, né? A não ser, claro, se tu tiver um crônico, né? Mas é o normal aqui em casa também, eu vou aí na farmácia. Tem um remedinho ali que eu compro pro Heitor, que é uso contínuo. E eu tenho alguns ali na farmácia em casa que, esporadicamente, quando acaba eu vou e compro. Agora o cara da farmácia vai pensar, porra, eu compro com ele, sei lá, R$ 1.500 por mês de compras e ele compra comigo só R$ 200, R$ 300 por mês? Hã? Não. Nós estamos em déficit com ele. Pare de comprar naquele mercado. Daqui a pouco aí o cara do mercado, aí o cara vai dizer, porra, tu não compra mais comigo. Não, não compro. Tu compra, eu compro mais de ti do que tu compra de mim. Eu tô em déficit contigo. Não. Aí o cara da farmácia, ele leva o carro dele e volta e meia na borracharia. Qual é a frequência que teu carro fura um pneu? Qual é a frequência com que tu compra um pneu? Né? Ou que tu compra e manda levar pro cara? 1 vez por ano? 2 vezes por ano? Teu carro fura o pneu quantas vezes por ano? Tu compra pneu quantas vezes por ano? Um jogo de pneu de um carro de passeio que alguém que não use para trabalho. Aí o cara da borracharia vai olhar pro cara da farmácia e vai dizer, pô, eu compro remédio ali todo mês, eu tenho um remedinho contínuo que eu uso, eu compro dipirona e tal, eu gasto ali por mês uns 120, 150 reais de remédio por mês com ele, 200 reais eu gasto de remédio por ele. Porra, e ele remenda o pneu dele comigo 1 vez a cada 6 meses, um alinhamentinho aí 1 vez por ano. Ele gasta comigo, vai vir em média por ano, 200 reais por ano comigo? Não, eu compro isso com ele por mês. Não negocio mais com o cara da farmácia. Ó, vamos trocar de farmácia aí porque a gente tá em déficit com ele. Entendeu o que o Trump quer? Ele quer superávit em tudo, não é impossível tu ter superávit em tudo. Tá? Primeiro é que ele tem superávit, fato, já começa por aí. Tá? O Brasil compra muito mais do que vende porque o Brasil é um país deficiente de muita coisa, então tem que comprar mais. Enfim, o Brasil é um fazendão. O Brasil é minério, soja, carne, grãos, tá? E se engana quem pensa que o Brasil vende muita carne para os Estados Unidos, que eles são um grande produtor de carne também, tá? Somente 3% da carne que eles consomem lá é a que vindo proveniente do Brasil. E desses 3% de carne que é proveniente do Brasil, tá misturado carne de boi, de porco, de frango, de capivara, de jacaré, entendeu? Então não é a carne. A nossa carne vai para a China, tá? Tem 1 bilhão de zóio puxado lá que comem a nossa carne. Então a carne em si, mas enfim, o Brasil é um fazendão, é o commodity, é o tal do commodity, né? A gente tem que mandar um navio de minério para receber o notebook em troca, né? Basicamente ali uma comparação meio esdrúxula é essa. Então, primeiro que o Trump está em superávit conosco, sempre teve. Quando ele diz que está em déficit, não sei o que, é balela dele. Segundo, não tem como tu ter superávit em tudo, né? Eu compro muito mais no mercado do que o dono do mercado só faz um frete comigo. Não tem cabimento um negócio desse. Mas enfim,
Estou um pouco mais esperançoso em relação até onde isso, até eu acabar o ano, que possa ter um pouco mais de conversa aí e a gente consiga se alinhar e tentar fazer algum negócio que não seja tão ruim para os dois, né? Não é que seja bom para os dois, mas do jeito que tá, que não seja tão ruim para os dois, tá? Mas tô confiante sim que pelo que foi desenhado aí a gente possa ter um final de ano ainda mais tranquilo. Agora sobre a COP20. A COP20, né, para quem não sabe, é um evento mundial muito grande, a nível de G20, a nível, como teve agora no final do ano passado no Rio de Janeiro, que veio, eu acho que ali foi o G20, né, veio o John Biden, veio o Macron com aquela corridinha dele na rampa, veio o Milley, veio, né, os caras da França, veio... Enfim, o Brasil voltou nesse circuito aí dos grandes eventos, vai ter a COP20, que é o maior evento do mundo, que trata de assuntos climáticos, de meio ambiente, e vem já desde sempre muito criticada porque a cidade escolhida foi Belém do Pará. O Ratinho tem uma fala muito bem polêmica num programa dele na Rádio Mas, viralizou bastante na época, que ele diz que é um erro fazer a COP20 em Belém do Pará, uma cidade que as pessoas literalmente passam fome, que não têm o que comer. Não sou eu que estou dizendo, tá lá a entrevista, tá gravado, tem até uma resposta do Barbário pro Ratinho, que não tem o que comer, que a cidade não tem saneamento. Uma outra reportagem lá que teve resposta também, se não me engano era da Folha, diz que o belenense, né, está praticamente situado em cima da merda, porque não tem saneamento, é uma cidade que é isso, que é aquilo, que não tem infraestrutura. Vamos mostrar o quê? Tem que mostrar coisas boas para o mundo, não sei o quê. E eu discordo primeiro da fala do Ratinho, porque realmente, pelo assunto que é tratado, tem que botar numa cidade que realmente precisa, né? O Brasil todo precisa, não existe uma cidade hoje isenta de saneamento, de meio ambiente, de cuidados, né? Mas o Belém do Pará tem as suas particularidades, sim. É uma cidade, é uma metrópole que fica na Amazônia. A Amazônia tem tudo a ver com o meio ambiente. É uma cidade que tem um rio gigantesco ao lado. É uma cidade grande, é uma capital amazônica. E uma cidade que tem muitos desafios na área da saúde, saneamento. E nada mais normal do que fazer um encontro numa cidade dessa. Então eu achei assim muito infeliz assim, a fala do Ratinho. Vamos fazer aonde? São Paulo? Vamos fazer aonde? Rio de Janeiro? Todas elas também têm problemas de infraestrutura, com problemas com saneamento. Claro que Belém tem as dela, e justamente por isso eu acho muito válido, porque muitas e muitas obras são feitas em umas cidades como essa. Rio de Janeiro já teve lá teve Olimpíadas, teve Jogos da Copa, São Paulo teve a abertura da Copa, São Paulo, né, a capital financeira do Brasil, recebe muitos eventos, ia ser mais um para São Paulo, e eu acho que para Belém do Pará seria um divisor de águas, né? Seria um marco inicial, como seria para Florianópolis, como seria para, sei lá, Macapá, como seria para Rio Branco, para Porto Velho, né? Mas das capitais amazônicas, eu acho que só tem estrutura hoteleira Belém do Pará e Manaus. Mas por que eu tô falando disso? Que deu agora, saiu notícias que corre até o risco de não ter a COP nem Belém, pela inflacionamento, não sei a palavra, dos preços de hotéis e casas para alugar e apartamento, que está um absurdo. Tem delegações do mundo todo mostrando preocupação, procurando a organização, procurando os organizadores da ONU, os diplomatas, dizendo, olha, do jeito que está, a gente ou não vai, ou vamos mandar uma comitiva muito menor. E realmente, eu vi umas matérias aí com uma senhora montou umas 3, 4 kitnets na casa dela, tudo muito simples, onde ela aluga a diária geralmente no verão por 350. Ela quer 6 mil a diária. Tem ofertas aí de casinhas aí que ficam a 12 quilômetros do centro, que estão fazendo aí os 12 dias de COP, quer mais de 1 milhão. Tem uma lá que botou 2 milhões e 400. Muito golpe, muita casa, mesma casa com vários preços diferentes, fotos que nem a casa tem. Muito golpista também, os valores muito inflacionados. Basicamente eles querem lucrar com isso, né? E países que disseram, olha, nós temos que prestar conta desse investimento no parlamento e vamos ter dificuldade para prestar conta disso. Então a gente ou vai com uma equipe reduzida ou não vai. Na COP29, por exemplo, teve um país, acho que é a Indonésia, que ela levou 800 pessoas, quer levar agora metade disso para o Brasil, se vier isso tudo por conta de preço. Aí as pessoas dizem, não, realmente tem que melhorar um pouco, porque não é só país rico que vem país pobre também, desenvolvimento. Mas é que se engana, porque quem gasta desordenado, quem esbanja dinheiro nesse tipo de evento não são os países desenvolvidos, é os países subdesenvolvidos, chamados países emergentes. Uma Alemanha, uma França, uns Estados Unidos, um Canadá, esses sim seguram, esses economizam, esses são os que realmente tem que prestar conta, porque lá tudo funciona. Onde é mais bagunçado, alguns países mais subdesenvolvidos, onde é que está aquela coisa, aquela bagunça toda, eles vêm, gastam e
entendeu? E ainda bobear, apresenta uma notinha com o dobro daquilo que foi gasto. Então, opinião, COP não vai sair de lá, os eventos já estão todos lá organizados, já está a agenda, já tem obras e obras e obras de melhoria lá em Belém do Pará, a cidade está se transformando para o evento, só que realmente, né, o zóio está grande, por mais que fale, é gringo mesmo, gringo tem que pagar, mas se chegou a ponto de preocupar delegações, diplomatas, muitas delas foram procuradas reclamando do preço da estadia para a COP, que são 12 dias de evento, vem jornalistas do mundo todo, vem delegações, cara, vai ser uma COP com o país faltando, vai ser uma COP, né, que não vai dar 100% de ocupação daquilo que foi prometido, vai ser uma COP com as delegações que vierem muito reduzida, vai ter um feedback muito mal afora, já está queimado lá fora o Brasil com isso por conta desse inflacionamento exorbitante de preço das coisas. Aí alguém fala, por que não fizeram no Rio de Janeiro, tem mais oferta de hotéis? Mas não é nem se trata de oferta de hotéis. Eu acho que o carioca não ia fazer isso também. Tu acha que do jeito que o turista lá paga um chopp lá 50 conto, tu acha que também não ia acontecer isso também se a COP fosse no Rio? Enfim, tem que resolver isso lá. E a Marina Silva já deu uma declaração que vamos resolver. O meu medo é resolver isso com subsídio, né? Que o governo compre as vagas de hotéis para algumas delegações e pague, né? E acaba nós pagando, né? Mas isso tem que ver. Tá muito inflacionado e realmente é feio, eu acho muito feio. Uma coisa é inflacionar por realmente mercado, demanda, procura, né? Essa é a hora, todo sempre tem um histórico quando vai ter algum evento, vai ter algum show, vai ter uma Copa do Mundo, vai ter um final de semana com um show da Lady Gaga. Os hotéis são todos procurados, tem 100% de votação e claro, tu melhora, né? Porque pega épocas aí que a demanda é baixa, que os hotéis mal conseguem se sustentar para manter uma estrutura mínima, né? De baixa procura. Quando chega nessas épocas de evento, é claro que vai ter um inflacionamento, né? Para suprir isso, ok. Só que os valores estão realmente ridículo. Valores assim, 100 mil, uma casinha simples já tá cobrando para ficar lá os 10 dias, cara. Isso é absurdo. Então, se perderam a noção, perderam assim a noção de o que é uma inflação, o que é uma valorização. E tá espantando e não tá legal. Mas repercutiu. Se tu entrar agora em alguns portais de notícias, nos principais portais de notícias do Brasil falando sobre isso, desde G1, SBT, Band estão falando, né? Então é um ponto negativo, né? Mas sobre a COP em Belém do Pará, para mim, eu acho que tá valendo. Belém do Pará e Manaus seriam as duas ali, né? Pô, é de Amazônias, é clima, é mudanças, é saneamento, é meio ambiente, é saúde, né? Nada mais justo do que fazer numa cidade amazônica, cidade grande como é Belém ou Manaus, né? Eu acho que da Amazônia são as duas, né? Que são as mais bem estruturadas. Se tiver outra, aí diz pra mim, Rio Branco também é, Macapá também é, Porto Velho também é, Roraima também é, Boa Vista, né? Boa Vista também é, então digam para mim, mas que eu saiba, só Belém e Manaus teriam para receber. Então, o local escolhido, ok, bacana, certo, né? Tem que escolher onde tem desafio mesmo, onde tu possa já aplicar e ver na prática o que pode ser melhorado. Então, agora só o inflacionamento que é bola fora, vergonha, papelão aí do pessoal de Belém. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Essa aí foi a minha opinião sobre tarifaço e COP 30. Comenta aí o que tu acha sobre isso, sobre o tarifaço e sobre a COP, sobre se tu soube dessa inflação também que tá tendo lá. E se tu acha que a gente vai conseguir reverter até outubro, que é quando realmente os produtos já estão em viagem, começam a valer os 50%. Se a gente consegue com política, com conversa, com comunicação melhorar isso aí ainda, quem sabe, retroceder um pouco mais. Gente, vou ficando por aqui, um ótimo sábado para vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!